todos vocês bem-vindos. Eu espero que a palavra dessa noite seja uma palavra de bênção, uma palavra que vá ao encontro do seu coração, que Deus possa realmente te abençoar. Eu sou um apaixonado por oração, eu procuro orar o mais que eu posso, eu procuro dedicar tempo à oração. Não é o suficiente, eu sei que não, mas eu gosto muito de orar, gosto muito da oração, porque sei da importância, sei da necessidade, tenho visto resultados, sou testemunha viva da importância da oração, do significado da oração, e tenho um programa pessoal de oração, um plano de oração. Então eu gosto muito, inclusive alguns vídeos tenho colocado, um material que nós estudamos com o grupo de oração da nossa igreja, aos sábados pela manhã, há algum tempo atrás, e um estudo muito gostoso. Eu eu sintetizei esse estudo bíblico em pequenos vídeos, e está no YouTube, falando sobre oração. E eu incentivo, eu animo, eu motivo você a fazer uso da oração, a ter a oração como parte da sua vida, da sua rotina, ter o hábito da oração. E hoje o nosso tema é a oração do Pai Nosso. Quem não sabe a oração do Pai Nosso? Quem não aprendeu desde criança? Quantas vezes nós repetimos, sabemos de memória, essa palavra vem à nossa mente com facilidade. Então, nós conhecemos a oração do Pai Nosso desde criança. Mas e o significado? O que significa? Quando estamos orando, isso faz sentido? Essas palavras fazem o sentido da nossa oração? Ou estamos repetindo essas palavras, ou estamos mencionando palavras que decoramos e não entendemos o real significado, o real sentido? Oração é conversar com Deus, oração é derramar o coração na presença de Deus, oração é você expressar o seu sentimento diante do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Oração é ter essa conversa íntima, esse relacionamento bem próximo, essa intimidade com Deus. É você ter a liberdade de falar com Deus o que você sente, ter a liberdade de falar com Deus a realidade do seu coração, a sua necessidade, a sua dor, a sua angústia. Também, claro, o outro lado, a sua alegria, o seu gozo, a sua felicidade, agradecer as bênçãos, agradecer os resultados que você tem experimentado das orações respondidas. Nos momentos difíceis, pedir para que Deus seja a fortaleza, para que Deus esteja te sustentando. Enfim, oração é desenvolver essa intimidade com Deus, porque é por aí que a gente vai vencendo, vai crescendo, vai se edificando. E a oração do Pai Nosso é uma oração que Jesus ensinou e deixou como modelo para nós orarmos. E como modelo, não é para repetir, não é para nós termos como uma reza, não é para nós ficarmos fazendo isso no modo automático. Não é no modo automático. E me chama a atenção porque Jesus vai falar no capítulo 6 de Mateus, no versículo 9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Algumas versões terminam com: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de Jesus deixar essa oração modelo, antes dele falar, portanto vós orareis assim, nos versículos anteriores, no
capítulo 6 mesmo, né? Versículo 5, Jesus deixa duas advertências. E é importante que nós prestemos atenção e realmente a gente possa aprender essas advertências que Jesus deixa aqui. Ele vai dizer, e quando orardes, bom, um detalhe, Jesus dá por certo que nós, os seus discípulos, que nós, os cristãos, nós, os filhos de Deus, ele dá por certo que nós oramos. Devemos orar, você precisa orar. Porque ele não fala, se você orar, ele fala, e quando orar. Então, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E ele vai dizer, esses já receberam a recompensa. Claro, pois você está orando de uma maneira como um show, estar orando em público para que vejam que está orando, se é isso que estava procurando, já recebeu a recompensa ali, porque já foram vistos, né? Então Jesus diz, não orem como os hipócritas. Então ele condena, ele chama a atenção aqui para o cuidado que nós devemos ter com a hipocrisia. Você já sabe o que é hipocrisia? É a falsidade, é o fazer de conta, é aparentar ser o que não é na verdade, né? A hipocrisia é uma palavra que significa se esconder detrás de uma máscara, né? Os atores no teatro, hoje não existe, não sei, não sou muito de teatro, mas eu sei que antigamente se usava uma máscara, né? Os atores representavam, tinham uma máscara, eles se escondiam detrás dessa máscara e isso era chamado, eram hipócritas, porque eles eram uma coisa, estavam representando outra coisa. E daí vem então a hipocrisia, aparentar ser o que não é na verdade, né? Então Jesus está falando, cuidado com a hipocrisia, não sejam hipócritas, né? Não queiram aparentar uma coisa que na verdade não são, não sejam como esses que ficam orando para serem vistos pelas outras pessoas. E também a outra advertência ele vai colocar, e quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em silêncio, justamente para você ter esse momento com Deus, esse momento a sós com Deus, que não é para fazer show, não é para fazer espetáculo, mas ter intimidade com Deus. Mas a outra advertência, na verdade, que eu mencionei, são duas advertências, não useis vãs repetições. Então Jesus faz aqui uma comparação para os seus discípulos, quando ele estava ensinando sobre a oração, ele faz a comparação, não sejam como esses judeus cristãos, que se apresentam de uma maneira hipócrita, e nem muito menos sejam como os gentios, que ficam repetindo, achando que pelo muito falar é que Deus vai ouvir. Não. E aqui tem um detalhe também. Há uma diferença entre essas vãs repetições e a insistência, né? Você ser perseverante, você ser persistente, você ser contínuo, você ter uma determinação e orar constantemente. É diferente de você ficar usando vãs repetições nas palavras, achando que pelas vãs repetições é que Deus vai escutar. Não. Então, lembrando, né, dessas duas advertências, não ser hipócrita diante de Deus e não usar vãs repetições, vamos então à oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos dividir essa mensagem, essa reflexão aqui em duas partes. Eu vou fazer essa primeira parte, a minha esposa vai chegar aqui, entrar aqui do meu lado e vai fazer a segunda parte. Porque essa oração nós vemos duas partes. A primeira parte dessa oração é o momento em que nós estamos apresentando pedidos diante de Deus relacionados ao reino de Deus. E esse é um ponto, porque na verdade nós somos bastante egoístas. Não é certo que quando nós vamos em oração, estamos pensando em nós mesmos. Quando nós vamos orar é porque estamos com dificuldades, estamos com problemas. Quando nós vamos orar, nós não vamos pedir para nós mesmos. Sempre assim, geralmente é assim. E não é errado pedir para nós mesmos, tanto que Jesus ensina, para que nós apresentemos diante de Deus as nossas petições. Mas isso em segundo plano, porque em primeiro plano
as nossas orações, os nossos pedidos devem ser voltados para o reino de Deus. Por isso que Jesus ensina, primeiro, Pai nosso que estais nos céus. Então, exaltando o nome do Pai, colocando onde ele realmente está, onde é o Deus Pai, Deus poderoso, Deus que está nos céus, Deus que está no trono, Deus que está reinando, Deus que está governando, é o Deus poderoso, é o Deus soberano. Pai nosso, essa intimidade de chamá-lo de Pai, porque nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus realmente é o caminho, a verdade, a vida. Por ele nós chegamos a Deus. João capítulo 1, versículo 12 vai mencionar, né, aqueles que creem, aqueles que o recebem, aqueles que o aceitam, Deus o faz que se tornem filhos de Deus. Então, chamá-lo de Pai é um privilégio, é um gozo, porque me faz sentir e de fato sou filho de Deus. E Pai Nosso me mostra de que eu tenho uma família, tenho irmãos, tenho uma comunidade, eu não estou sozinho, não estou abandonado. Então eu sou realmente filho de um grande Pai que tem uma quantidade de filhos que são os meus irmãos na fé. Mas aí vem a oração em si, quando ele diz: santificado seja o teu nome. Quando nós estamos orando, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Ora, Deus já é santo, não é? Se Deus já é santo, como eu posso dizer seja santificado? Como eu posso pedir que Deus seja santificado? Se Ele é a santidade. Na verdade, tem que ser, precisa ser o desejo do meu coração, nessa oração, de que a minha vida santifique o nome de Deus. Que a minha conduta, o meu comportamento, o meu testemunho, as minhas palavras, a maneira como eu me relaciono com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos na igreja, com meus colegas de trabalho, no comércio, na rua, no trânsito, na cidade, enfim, que as pessoas vejam Deus em mim, um Deus santo, por meio de uma vida minha santificada. Será que nós pensamos nisso quando oramos? Será que nós lembramos nisso quando nós estamos dizendo santificado seja o teu nome? É bom nós pensarmos nisso, né? De que a santidade de Deus, que nós não podemos aumentar, porque Deus é santo, mas na verdade é que essa santidade seja vista em nós, por nós. E continua a oração, né? Jesus está dizendo: venha o teu reino. E quando nós oramos, venha o teu reino, o que estamos pedindo? Qual o significado, né, na nossa oração, venha o teu reino? Ora, se não é que venha o governo de Deus, o reinado de Deus, que venha a bondade de Deus, que venha a graça e a misericórdia de Deus. O reino de Deus no céu já é realidade. O reino de Deus no céu é uma maravilha. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, e nós quanto queríamos, quanto desejaríamos, quanto nós anelamos de que pudéssemos viver o reino de Deus aqui na terra, tanto que a outra parte é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos que o reino de Deus seja a que a gente possa viver, desfrutar. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feita no céu. No céu, os anjos cumprem a vontade de Deus. No céu, os anjos vivem a vontade de Deus. E nós anelamos, nós desejamos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Mas como? Como se nós mesmos que pedimos, que desejamos, que queremos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, se nós mesmos lutamos contra isso, se nós mesmos rejeitamos a palavra, a vontade, os planos, os propósitos de Deus, nós mesmos que queremos, Senhor, que venha o teu reino, que faça-se a tua vontade, nós mesmos nos endurecemos e queremos ser reis do nosso próprio reino. Queremos reinar e controlar a nossa própria vida. Nós somos os instrumentos para que o reino de Deus
seja realidade aqui na terra. Nós somos os instrumentos para que a vontade de Deus se cumpra aqui na terra. Então, nessa oração, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, está implícito o nosso testemunho, o nosso caráter cristão, a nossa vida de santidade, a nossa vida de obediência, a nossa vida de compromisso. O reino de Deus sendo expandido aqui na terra, um coração missionário, um coração de intercessão, um coração de apoio às missões, um coração de apoio às atividades da igreja, um coração em que a gente possa realmente ser instrumento nas mãos de Deus. Isso está implícito na nossa vida. Nós somos os braços, mãos e pés de Jesus. É mais, ele deixou os discípulos subiram, foram com ele, e nós somos que devemos continuar a obra de Jesus. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Isso não depende de Deus, isso não depende de Jesus, isso depende de mim e de você. Isso depende de nós nos colocarmos nas mãos do Senhor para que Ele cumpra a vontade dEle aqui na terra por meio da sua igreja. E a igreja não é onde vamos. Igreja é o que somos, eu e você. Vamos partir para a segunda parte dessa oração, que tem a ver então com os nossos pedidos, as nossas orações relacionadas com as nossas necessidades. A primeira parte é relacionada com o reino de Deus e agora relacionada com as nossas necessidades. E para isso, minha querida e amada esposa vai conversar e compartilhar com vocês o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e assim por diante. Ela termina essa oração com vocês. Boa noite, bom estar com vocês mais uma vez e juntos podermos estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E tão gostoso quando nós aprendemos sobre esta oração do Pai Nosso, que eu lembro pelo menos de ter aprendido isso com 2, 3 anos. Eu lembro já de estar aprendendo a fazer a oração do Pai Nosso, e já com 4, 5 anos a gente fazia sozinho e de memória. E eu lembro muitas vezes a gente fala: oi mãe, já consegui fazer a oração do Pai Nosso. É muito bonito e muito bom e importante para nós que nós saibamos essa oração de memória. Mas como o meu esposo estava dizendo, essa oração é um modelo para nós, né? Eu não sei se alguns de vocês passaram por essa situação, mas muitas vezes em algumas igrejas que a gente viveu, né? A oração do Pai Nosso era sinal de que vamos embora para casa, né? Então, a hora que começava Pai Nosso que estás no céu, as pessoas já começavam a pegar a Bíblia, a pegar a criança, a pegar a bolsa e orando, né? Quer dizer, não é isso que Deus quer realmente, né? Da nossa vida. Ele quer que essa oração seja um modelo, né? Se nós oramos esta oração da mesma maneira que ela está aqui durante todo o tempo, é apenas uma reza na nossa vida, né? Uma reza que é algo decorado, que a gente decora e fala e repete a mesma coisa, muitas vezes não pensando no sentido. Mas quando nós usamos realmente como uma oração e vemos cada passo desta oração, o que ela significa e como nós devemos aplicar na nossa vida, ela faz toda a diferença, né? E é interessante que no versículo 11, né? Jesus está ensinando a gente a pedir pelo pão, e ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso cada dia nos dá hoje. E por que será que ele ensinou a gente a pedir o pão somente para o dia? Porque ele quer realmente que nós estejamos na dependência total dele, né? Que muitas vezes nós somos ansiosos, nós já queremos pedir para o próximo ano e já para estar seguro. Será que se nós temos o nosso pão já para daqui a 10 anos, será que nós estaríamos diante de Deus, nessa dependência de Deus, para estar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua mão, preciso do Teu poder, preciso da Tua graça, eu tenho esta necessidade. Se nós já tenho toda a provisão. Não, Ele quer que nós sejamos na dependência dEle diária, de cada dia nós estarmos buscando estar na dependência dEle. E é interessante porque eu vou falar aqui sobre esses 3 P's, né? Que nós encontramos nesta oração. O primeiro P é pão, né? Jesus nos ensina a estarmos orando pelo nosso pão de cada dia, né? Pela nossa necessidade. E é o pão físico, né, que nós necessitamos. E
nós devemos pedir a Deus esse pão, que Ele é um Pai, né, que atende o nosso presente. Deus atendendo o nosso presente. Então é necessário de nós pedirmos tudo a Deus em oração. Tudo, não apenas uma coisa, pedirmos tudo. Nós demonstramos que realmente nós dependemos dele quando nós pedimos tudo em oração. E a segunda parte, e é interessante porque ele está interessado pela sua necessidade. Ele sabe, mas ele quer que você peça, que você reconhece a grandeza de Deus na sua vida quando você pede. E isso nos faz humildes de dependermos, não somos todo poderoso, que muitas pessoas dizem, eu tenho porque eu trabalho, eu tenho porque eu tenho condições. Não, nós devemos depender de Deus. Tudo que eu tenho é o reconhecimento de tudo que nós temos vem de Deus, é Ele que nos dá, né? E depois a outra parte ele diz, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então ele faz referência ao nosso passado, aos nossos erros, aquilo que nós fizemos no passado, que nós devemos reconhecer diante de Deus as nossas falhas, os nossos erros e pedir perdão a Ele. E aí nós vemos Jesus, né? O primeiro nós vemos no pedir o pão, Deus Pai, que atende às nossas necessidades. E aí Jesus, que está preocupado, né? Nós vemos o pão, a preocupação dele com o nosso presente. E agora nós estamos vendo o perdão, o outro P, né? O segundo P, perdão, de que Jesus, que é o nosso intercessor, que morreu na cruz para nos salvar, Ele é quem perdoa os nossos pecados, quando nós reconhecemos Ele como Salvador da nossa vida, né? E entregamos nossa vida a Ele. Está preocupado com o nosso passado, tudo aquilo que nós fizemos no passado, está preocupado. E nós devemos colocar na mão dele, Senhor, perdoa por isso que eu fiz, não devia ter feito, falhei, errei, e eu te peço perdão. Então é o segundo P, primeiro o pão, né? O Deus Pai, né? E o segundo, o perdão, Jesus, como Filho de Deus, preocupado com o nosso passado. E também nós vemos aqui que ele fala, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui ele fala sobre proteção. Nós devemos, a cada manhã, quando nos levantamos, orar e pedir a Deus proteção para aquele dia. Devemos falar, Senhor, livra-me do mal, livra do perigo, livra de falar qualquer coisa que eu não devo falar, cuida da minha língua, cuida das minhas ações, das minhas atitudes, onde eu estiver, esteja cuidando, Senhor. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos atende, Ele nos cuida, Ele nos protege. Então Ele está preocupado também, né, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele está preocupado com o nosso futuro. Então a proteção, vejam bem, pão, né, a Deus Pai, que está preocupado com o nosso presente. E também Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar, que está preocupado com o nosso passado e perdoa todas as nossas faltas. E também está preocupado em dar-nos a proteção, o terceiro P, né, do futuro, cuidando do nosso futuro, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, que esta oração do Pai Nosso não seja para nós uma reza, mas simplesmente um modelo de que devemos levar a Deus o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro, e de que nós temos Deus como Pai, que cuida de nós, que Jesus, que perdoa os nossos pecados, e o Espírito Santo, que nos orienta, que nos dirige e que evita que nós estejamos pecando, porque Ele, o Espírito Santo, no momento correto, nos orienta e diz ao nosso coração o que devemos fazer, que atitude tomar em certas circunstâncias. Muitas coisas nós evitaríamos na nossa vida, se tão somente, quando nos levantamos pela manhã, pedíssemos a proteção de Deus sobre aquele dia. Se reconhecêssemos Jesus e pedíssemos perdão dos nossos pecados, né? Quando ofendemos alguém, quando temos mágoa contra alguém, Jesus disse, se nós não perdoarmos, nós não seremos também perdoados. Isso está vinculado quando ele fala, se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Está vinculado. Então, vamos liberar perdão àqueles que nos ofendem, àqueles que nos ofenderam,
e colocar nas mãos de Deus para que nossas orações sejam ouvidas diante de Deus. E que a oração do Pai Nosso não seja apenas uma reza, mas sim um modelo da maneira que nós devemos orar. Essa semana eu estava lendo algo mais sobre a história da Susana Wesley. É uma história tão maravilhosa de ver que aquela mulher, Susana Wesley, ela tinha 19 filhos e ela encontrava tempo para orar. Ela tinha um momento no dia que ela orava por todos os seus filhos, um por um. Imagine, 19 filhos, e orar um por um. Ela tomava no colo e ela orava. E além disso, ela tinha o seu momento a sós com Deus, de devocional. Era um momento que, segundo as histórias contam, ela colocava o avental no rosto, tampava o seu rosto, e os filhos já sabiam que ela estava tendo um a sós com Deus, e respeitavam aquele momento e deixavam com que ela tivesse aquele momento com Deus e orando, né? E isso fez diferença na história daquela família. Nós conhecemos a história da família Wesley até hoje, né? Por quê? Uma mãe que orava. E nós vemos também que o John Wesley, na história dele, conta, né, que o tapetinho do lado da cama dele já tinha até as marcas do joelho dele, porque ele aprendeu com sua mãe um modelo de oração, uma pessoa que orava, que buscava de Deus. E da mesma maneira nós devemos atuar, né? Nós estamos vivendo umas situações no mundo ultimamente tão difíceis, cada um com suas situações, é uma guerra emocional que nós vemos até mesmo pela televisão, e se nós dedicássemos mais tempo orando, buscando do Senhor, eu tenho certeza que todas essas situações seriam minimizadas. Quando nós buscamos a Deus e nós descansamos na mão deles e entregamos realmente toda a nossa vida, nossas emoções, os nossos sentimentos, qualquer situação que você está vivendo neste momento, você levar aos pés da cruz, vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus possa estar abençoando você e que você possa considerar não ter a oração do Pai Nosso como uma reza, e sim como uma prática diária de estar colocando aos pés do Senhor toda e qualquer situação, porque Ele cuida de nós. Deus abençoe você. Muito bom estar com você nesta noite, nesta tarde, nesse final de noite, que você tenha uma semana maravilhosa e de muitas bênçãos na sua vida. É claro que falando tanto de oração, não vamos sair sem orar, né? Claro que não. Eu quero orar com vocês. E eu quero dizer apenas uma coisa que eu sempre menciono. Os que me conhecem aqui da igreja sabem que eu sempre falo isso. Talvez você até tenha ouvido também. Muitos de nós, pais, mães, deixa para ler a Bíblia no final do dia, tem a Bíblia como um livro de cabeceira, tem a Bíblia como um livro que fica lá na cabeceira da cama para ler à noite quando vai dormir. Eu digo que a Bíblia não é um livro de cabeceira, porque se você é o último da casa que vai dormir, principalmente as mães, seus filhos nunca vão ver você lendo a Bíblia. E quando você for pedir, for orientar, for falar com eles para que leiam a Bíblia, eles vão dizer, mas você nunca leu. É que eles não viram, porque você fez isso já quando eles estavam dormindo. Então, a Bíblia é um livro para ser usado em família, com a família. Então, é para estar a Bíblia pela casa. Também não é para estar numa estante ali aberta. Não, não, não. É para ser usada em família, para que os membros da família saibam que a Bíblia é parte do dia a dia da família. A mesma coisa com a oração. Talvez você tenha o hábito, o costume de ter o seu momento de oração quando você vai dormir. Não é pecado, não é errado, claro que não. Você deve fazer, é bom que você faça, que você tenha o seu tempo a sós lá na hora que você vai dormir, ou de manhã quando você acorda, todos estão dormindo ainda. Claro, isso é muito bom, mas é importante que a oração seja algo em família, com a família, que os membros da família participem, porque é assim que os filhos vão aprender a importância da oração, vendo os pais orar, orando com os pais. Então, faça uso da oração em família. Como casal,
A minha esposa e eu, por muito tempo, orávamos, e cada um tinha a sua vida de oração, cada um tinha o seu tempo de oração, mas não orávamos juntos. Isso lá há 20 e tantos anos atrás, começo de nossa vida de casados, até que um dia nós, como que nos tocamos, né? Nós fazemos tantas coisas juntos, por que não oramos juntos? O que está errado? E começamos, foi difícil. Primeira vez, pegar na mão da minha esposa, ela segurando as minhas mãos, e a gente orar em voz alta, gaguejava e não saía, mas fomos quebrando essa barreira e fomos aprendendo. E hoje oramos como casal da maneira mais natural possível. E isso é bênção. E eu aconselho, eu animo, eu exorto você realmente a que se não faz, que faça isso. Faz muito bem. Então, a oração do Pai Nosso, você pode saber essas palavras de memória, é bom que você saiba, mas não é simplesmente repeti-las como uma reza. Use como modelo a sua entrega, a sua dedicação, a sua santificação, coloque isso na sua oração e a sua necessidade, o perdão e a direção do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, pelo teu amor, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, obrigado por tua compaixão, Senhor. Deus, nós sabemos de que esses momentos difíceis que estamos atravessando, de uma maneira global, Senhor, isso está em todos os continentes, mas também, Senhor, o Senhor está em todos os continentes. O Senhor está em todo o universo. O Senhor é um Deus tão grande, que não tem lugar para outro. É o único. Louvado seja teu nome, Senhor. Nos rendemos nas tuas mãos, nos colocamos nas tuas mãos, ó Pai, nos prostramos diante da beleza e grandeza da tua santidade e declaramos que o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro presente nos momentos de angústias e podemos sentir e desfrutar a paz que Jesus mesmo nos prometeu. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Creia em mim, creia em meu Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por esse refrigério por meio de Jesus Cristo. Abençoa, Deus amado, cada pessoa que está conosco neste momento, cada pessoa ali na sua casa, por meio da internet, no seu computador, no seu telefone. Deus, derrama porção dobrada dos teus cuidados, derrama da tua paz. Senhor, provê para as suas necessidades. Põe a tua mão de cura, Senhor, aquelas pessoas que precisam, que estão tendo os problemas da enfermidade. Dá a provisão àqueles que tiveram problemas no emprego, no trabalho. Senhor, continue sendo provedor. Continue sendo Jeová Jireh, Jeová Rafá, porque o Senhor é o nosso Deus poderoso e eterno, por todo sempre. Dá-nos uma noite de descanso, de paz, e uma semana que temos pela frente, que seja uma semana abençoada, na tua proteção, na tua graça e no teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe.